Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa escola avançada. Eu sou o seu técnico Leandro e nós vamos aqui hoje abordar algumas características sobre o curso, algumas novidades que nós vamos ter dentro do curso. Nós vamos falar ali sobre os processos de urgência e emergência, tá bom? Então, a partir de agora nós vamos falar um pouco a diferença dessa urgência e emergência e como que essa urgência e emergência ela vai estar, no caso, no dia a dia de vocês. Nós sabemos e vocês vão trabalhar, nós trabalhamos na realidade justamente com isso, né? Com urgência e emergência. Então, a partir desse momento, nós vamos ver estas características, né? Estas diferenças. Então, neste vídeo aí eu vou falar sobre as iniciais, a abordagem inicial de qualquer situação que você vai se deparar da urgência e emergência. Então, existem N situações, N circunstâncias, né, no qual o paciente ele pode se apresentar. E se a gente não tiver ali uma forma geral e raciocinar diante de qualquer uma dessas situações, a gente pode ficar sem saber o que fazer e começar a fazer ali coisas inadequadas. Então este vídeo aqui ele tem como objetivo de mostrar uma forma simples, uma forma básica, quais são os tipos de situações de urgência e emergência que podem acontecer. Então nós temos três tipos que vão ali resultar em três formas de abordagem inicial. Sempre em uma situação de urgência e emergência, você tem que começar a raciocinar da seguinte forma. Pense sempre no mais grave primeiro. Porque o mais grave mata o paciente primeiro. Se passar batido, né, para mim, aquela situação de gravidade, eu estou pensando ali numa coisa menos grave, então o paciente ele vai morrer nos primeiros minutos. Portanto, eu tenho que focar, né? Eu tenho que focar ali no paciente mais grave, justamente para evitar que esse paciente venha a óbito. Então, você precisa começar a pesquisar, né, das coisas mais simples até chegar, por exemplo, no contexto mais denso, no meio em que você está. Então, qual seria, no caso, a coisa mais grave, né, que você pode perceber? Qual seria a característica que você pode observar, né? Então, nós temos ali a característica, a coisa mais grave que pode acontecer numa situação de urgência e emergência seria uma PCR, né, que é uma parada cardiorrespiratória. Então, se o paciente ele está inconsciente na cena, então você chegou ali na cena, você vai ali pensar o quê? Você vai estar vendo o paciente inconsciente, mais grave, né? Então, tudo pode acontecer ali, inclusive essa parada cardiorrespiratória, tá? Então, seria o meu primeiro objetivo atender esse paciente, prestar os primeiros socorros. Claro que se o paciente ele não está inconsciente na cena, você não vai pensar em parada cardiorrespiratória, tá? Agora, se ele está consciente, você vai ali pensar em outras coisas que a gente vai ver aqui no decorrer da nossa aula, mas a nossa primeira linha de conduta é ali verificar se existe uma parada cardiorrespiratória. Então, se você pensa na parada cardiorrespiratória, você vai fazer o quê? Você vai começar a fazer uma avaliação inicial. Então, qual seria essa avaliação inicial para você fazer? Então, nós temos aqui, está aparecendo para você, né? Nós temos a avaliação inicial com a respiração, com as vias aéreas e com a circulação. Então, isso tudo você vai verificar. Então, a primeira coisa que tem que fazer inicialmente é essa avaliação, né? Seria basicamente ali da forma simples e objetiva, chamar o paciente, né? Bater ali um pouquinho nos ombros dele. Se for um adulto, né? Se for uma criança, bater ali nas palmas dos pés para ver se tem alguma resposta, né? Então eu não quero ficar, se você não tem uma resposta, né? Então você vê ali o que você pode fazer, se a pessoa está em coma, então se eles podem estar inconsciente ou não. Então nesse momento é muito importante a gente fazer aqui, ver, né, na realidade, se a pessoa está inconsciente ou não, se ela responde aos estímulos. Se ela não responde a esses estímulos, significa que ela está, esse paciente, ele está num estado mais grave. Então, você já deve
pedir ajuda a alguém do seu lado. Então aproveita, né, e já liga ali para o 192, pede para a pessoa já ligar, e aí eu continuo a minha avaliação inicial, olhando se o paciente ele vai ter pulso, né, se ele vai possuir uma respiração adequada, e eu estou falando isso de um profissional de saúde, né, nós temos o pulso central da respiração, que nós vamos ver como ocorre. Esse pulso, ele leva ali média de 5 a 10 segundos. Então, se o paciente ele não tem pulso, esse paciente ele tem uma parada, né? Ele vai ter uma parada cardiorrespiratória. Então você tem que ficar muito atento a esse contexto. Então automaticamente você tem que ver toda essa análise inicial, justamente para que o paciente ele não chegue a uma parada cardiorrespiratória, né? Justamente esse paciente ele não possa ali chegar a óbito. Então, nesse caso, qual seria essa conduta específica? O que nós poderíamos fazer exatamente? Então, nós temos aqui a RCP. Essa é a primeira situação que nós vamos ter de urgência.